Oi, gente, Jana por aqui. E aí, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo ótimo. Hoje eu vou falar sobre um arquétipo que eu tenho ativo ele já tem um tempo. Eu vou contar sobre a experiência com esse arquétipo e se ele me ajudou a realizar alguns sonhos, será? Primeiro que esse arquétipo ele é a estrutura, a estabilidade, a segurança. Esse arquétipo que eu estou falando é o arquétipo do imperador. Ele representa a figura masculina, a figura do pai, né? Refere-se aí ao número 4. E dentro da numerologia, o 4 ele é a estabilidade, a segurança, a confiança, né? É a ordem, a disciplina, a rigidez, o equilíbrio, a dedicação, às vezes sacrifício, mas ele é muito resistente, ele é muito honesto e leal, né? E ele é persistente e perseverante também. Então, o arquétipo do imperador ele traz essa estrutura, essa segurança, porque ele sabe muito bem manipular os quatro elementos, né? O ar, o fogo, a terra, né? E a água. E ele é isso, eles são as bases sólidas, ele vai trazer estrutura. Principalmente se você é uma pessoa que não possui dentro do seu mapa astral aí elementos como a Terra, né? E aí você precisa sair desse mundo de ilusão, de sonhar e começar então a realizar, a concretizar esses sonhos. Então, ele é o pé no chão, é a base, é a solidez, né? E aí o arquétipo do imperador, ele vem trazer isso, né? Ele vem para te tirar dos mundos dos sonhos, né? E vem para te aterrar, porque ele vem assim, ó, vem cá, é importante você sonhar, mas você precisa começar a agir, a ter ação. Então não tem estagnação, não tem esperar que você vai sonhar e cair com um passe de mágica, aquilo vai acontecer. É só você imaginar que para uma construção, por exemplo, de um prédio, você precisa saber se o terreno é bom, se ele é firme, se ele é sólido, né? Se ele pode ser construído algo ali em cima e aos poucos vai sendo feito o alicerce e depois, por último, vai sendo levantado as paredes. Então, você tem uma ordem a ser seguida, uma regra, uma lei. E o imperador, ele é o seguidor de leis. Ele entende que para que a gente possa viver neste mundo, neste universo, a gente precisa seguir as leis, né? A gente precisa ter essas bases assim bem construídas e bem entendidas pela gente, né? Então não adianta querer levantar casas da noite para o dia que a estrutura vai ruir. Então ele trabalha com isso, com a segurança e com a estabilidade, né? E quais as características principais, então, do arquétipo, né? Do imperador? É essa organização, é esse senso de responsabilidade, essa disciplina, essa capacidade de tomar decisões e elas serem acertadas, porque ele é muito ponderado, ele analisa, né, quais as decisões que ele vai tomar. E é tudo isso de uma forma saudável e eficiente. Ele é muito eficiente na administração, ou seja, sempre estabelecendo metas, né? Por outro lado, por ele ser muito organizador, muito planejador, ele tem também o lado sombra, que pode o quê? Manifestar essas características negativas. Então, ele pode ser muito rígido, ele pode ser muito autoritário, ele pode querer controlar excessivamente. Muitos imperadores, né, se tornaram ditadores, egocêntricos e insensíveis às outras pessoas, né? E eles podem acabar usando esse poder para oprimir e explorar as pessoas ao seu redor. Então tem que cuidar isso, né, a fim de até de querer conquistar as coisas para benefício próprio, ao invés de levar em conta, né, o que o coletivo deseja, né, o bem-estar de todos, né. E aí a gente tem ao longo da história alguns personagens que foram imperadores. Aí a gente tem o Júlio César, a gente tem o Napoleão Bonaparte, o imperador romano Augusto. E é importante enfatizar que essas personalidades históricas elas possuíam tanto características que se alinhavam com o lado luz, quanto com o lado sombra do arquétipo.
Portanto, é fundamental exercer um senso crítico, né, ao analisar esses exemplos específicos da aplicação do arquétipo na realidade. O que o arquétipo conseguiu trazer para mim? Eu sou uma pessoa que eu possuo terra e eu possuo fogo dentro do meu mapa. E falta, assim, para mim um pouco de ar, digamos assim, e água, né? Como ele manipula os 4 elementos, eu consigo trazer para minha vida o equilíbrio. Então eu não sou tão terra, né? Porque quando a gente é muito terra, a gente acaba muitas vezes sendo frio, né? Nossa personalidade sendo rígida e a gente querer ser um pouco dominante, querer dominar, querer controlar. Quando a gente traz o arquétipo do imperador, ele vai querer o quê? Analisar tudo. Então, na minha vida, o que eu consigo fazer? Eu consigo ponderar todos os lados e eu consigo trazer, digamos, mais amorosidade para a minha vida, porque ele também traz isso, né? Traz a questão do elemento água, né? E também ele me traz essa questão do ar, do pensamento, né, de reflexão, e a questão do fogo, que me traz a ação, ou seja, não ficar estagnado, não ficar parada, e junto com os elementos de terra que eu já tenho, ele só potencializa ainda mais os meus elementos de terra. Então eu consigo ser muito mais pensar com mais clareza nos meus objetivos, ser mais estratégica, ser mais planejadora, ou seja, eu consigo sonhar e determinar metas para conquistar aqueles sonhos, né? Aqueles objetivos. E eu era uma pessoa que eu estava muito na questão só do querer fazer as coisas, e eu tinha até esquecido de sonhar, de ter os objetivos, porque também é importante a gente ter os sonhos e aprender a ir atrás desses sonhos, né? E eu tinha meio que parado de sonhar, eu só estava mais na questão do trabalho, só queria saber trabalhar e muitas vezes não tinha sonho nenhum, ou se tinha era uma coisa assim que eu nem pensava, parecia que era uma coisa longínqua, assim, sabe? Que não fazia parte da minha realidade. Mas com esse arquétipo eu consegui trazer o quê? Uma estrutura, uma organização e mais disciplina. E se eu tenho disciplina, eu trago segurança e estabilidade para a minha vida. Porque ao tempo todo na minha vida, o que mais me faltou foi a questão da segurança, da autoconfiança, de eu me sentir mais confiante em relação ao meu trabalho, ao que eu realizo, ao que eu falo para as pessoas, ao que eu estudo, né? E essa falta de segurança vem em função da minha infância, que eu precisei ter estrutura na minha infância, e essa parte ficou um pouco perdida, porque, né, eu acabei sendo adotada, né, eu acabei indo morar com os meus tios, e isso acabou me trazendo, assim, muita insegurança, porque eu tinha muito medo de ser devolvida para aquela família que não me quis, que não me queria, né? Então aí eu trouxe para minha vida inteira essa questão da insegurança e da instabilidade. E quando eu ativo o arquétipo do imperador, o que eu consigo ter? Eu consigo confiar em mim, ter autoconfiança, me sentir capaz, me sentir merecedora, porque o arquétipo ele traz isso também. E aí eu me sinto muito mais capaz de realizar os meus sonhos e as minhas metas, que é isso que o arquétipo vem trazendo para mim. E claro que eu vou começar a realizar meus sonhos, umas coisas já estou começando a pensar e a estruturar para conquistar, e eu já tenho na minha mente já os trabalhos que eu quero realizar, já está tudo construído, né? E eu já estou começando a colocar em ação, ou seja, eu não consigo ficar estagnada, né? Porque ele também me traz esse poder de começar a colocar a ação, tudo aquilo que eu tenho de meta já planejado, começar a colocar em ação. Então, para mim, o arquétipo do imperador é um bom arquétipo para estruturar todas as áreas da vida da gente, né? Desde a profissional às áreas pessoais. É importante apenas não deixar que esse lado controlador e muitas vezes de autoritarismo chegue no âmbito familiar, que a gente teria que trabalhar essa questão se você sentir que ele está sendo muito autoritário. Mas isso é questão de trabalho e de alinhamento, e existem outros arquétipos que podem equilibrar esse lado sombra. Eu não me sinto tão controladora como eu era,
Hoje eu já não sou tão, mas porque eu acabo usando outros tipos de arquétipos que me ajudam a trazer equilíbrio. Enfim, essa é a minha experiência com o arquétipo do imperador. Me conta aqui se você gostou de saber mais sobre esse arquétipo. Lembrando que se você quiser saber mais, existe uma playlist aqui no canal com todos os vídeos dos arquétipos que eu já fiz. Também existe material para você adquirir, tem o e-book, O Poder dos Arquétipos, tem também os arquétipos para emagrecer e tem as telas disponíveis para você acessar aí. Como é que eu faço para ativar um arquétipo? É muito simples. Uma das formas, porque tem várias, uma das formas é colocar a tela, uma imagem como proteção de tela do seu celular ou então do seu computador, tá? Ah, não quero mais usar o arquétipo. Aí é só retirar a imagem e aí você não vai mais visualizar ela. Mas quando você ativa o arquétipo, você precisa ao longo do dia ficar visualizando. E também é importante você começar a fazer afirmações sobre esse arquétipo, né? De trazer eu sou estrutura, eu sou segurança, eu sou ordem, eu sou disciplina, que no caso é do arquétipo do imperador, né? Mas para mim funciona apenas colocando aqui a imagem na proteção da tela do meu celular. Isso já funciona porque eu sempre mexo no celular, estou sempre visualizando e para mim. Mas existem N formas que eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz de como vocês podem ativar e desativar os arquétipos e as formas que existem de ativação. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Até mais.